Graça e paz, querido e querida do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aí mais uma vez. Espero que você tenha tido a oportunidade de estar aí com a criança nesse culto, nesse tempo de ministração também na vida deles, que a gente entende que é muito importante também. Então, agora, Deus já falou com você lá, mas Ele vai falar mais um pouco agora aqui, nesse tempo comigo e contigo. E abre o teu coração, querido. Abre o teu coração, querido. Esteja disposto, esteja disposta a tudo que vai acontecer aqui. Você permitir que o Espírito Santo de Deus ele vá de encontro ao teu coração e ministre uma palavra poderosa que gere mudança, gere renovo e gere principalmente estreitamento no teu relacionamento com o Senhor. Amém? Vamos orar pedindo a presença do Senhor para esse tempo. Pai, eu quero neste momento primeiramente te agradecer, te exaltar, Deus, porque o Senhor é Senhor dos senhores. É a máxima autoridade na nossa vida, é aquele que governa o universo, é aquele que governa as nossas vidas. E, Pai, neste momento nós queremos apenas ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco, Deus, que tudo que fizermos neste tempo seja um tempo do Teu ministrar em nós, que a Tua palavra, Deus, que é viva, que é verdadeira, que é real, ela ministre a cada coração, a começar pelo meu, Senhor. Ó Deus, tudo aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração no decorrer dessa semana, que nesse tempo eu possa compartilhar com o teu povo. Vai trabalhando, ó Deus, na vida das pessoas que aqui estão, vai trabalhando na vida das pessoas que estão vindo para esse tempo. Ó Deus, vai anulando, Pai, em nome de Jesus, todo o empecilho, todas as barreiras, ó Pai, tudo aquilo que possa tentar impedir, ó Pai, o teu agir, ó Deus, tudo aquilo que possa tentar impedir, ó Deus, do Senhor falar, do Senhor ministrar, ó Deus, que seja neste momento anulado em nome de Jesus, e que haja espaço apenas para o teu mover, para o teu agir, para os teus milagres, para as tuas bênçãos e para a tua ministração em cada coração. Assim eu lhe peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Se você puder, compartilhe aí o link desse culto para que outra pessoa, outro amigo, um amigo seu, um parente seu, uma pessoa chegada a você, ela possa também ser ministrada pelo Senhor nesse tempo, juntamente comigo e contigo. Amém? Eu espero que você faça isso. Porque se você puder fazer isso, você vai estar plantando a sementinha no coração de alguém. E essa sementinha, ela pode gerar vida e vida em abundância nesse coração. Então faça isso. Compartilhe o link aí do culto. Ou então compartilha no teu Facebook pessoal. Né? Você está assistindo, então compartilha aí na tua página aí. Às vezes alguém está visitando a tua página e vai ver o culto lá e de repente essa pessoa ela entra. Então faz isso nesse momento em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ter o nosso tempo de confissão antes mesmo da gente começar a louvar o Senhor, porque não tem jeito de a gente entrar nos atos do Senhor sem pedir perdão ao Senhor, não faz sentido. Então a gente precisa primeiramente limpar as nossas vestes para que o Senhor ele tenha condição de realmente entrar e liberar todo o bálsamo, nos permitir a adoração, nos permitir entrar nos teus atos com a nossa perfeita adoração. Então, queridão e queridona de Deus, em nome de Jesus, abre o teu coração agora, fala para Deus todas as coisas que você fez de errado, tudo aquilo que talvez esteja gerando culpa sobre você, e permita que o Espírito Santo de Deus ele possa ministrar de uma forma pontual na tua vida nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, eu entro na tua presença, Senhor, agora mais uma vez. Ó Deus, para pedir perdão, Senhor. Perdão pelas nossas falhas, pelas nossas culpas, por tudo aquilo que nós fizemos ou falamos, ó Pai, que entristeceu o teu coração. E eu lhe peço, Pai, neste momento, arranca de nós, Senhor, por favor. Toda fala, Senhor, todo pensamento, toda ação, ó Deus, que entristeceu o teu coração, nós queremos deixar aqui no teu altar, Senhor. Queremos deixar na tua presença, porque nós entendemos, ó Pai, que o Senhor é o único no céu e na terra capaz de perdoar pecado e limpar as nossas vestes. Então, Deus, lava as nossas vestes agora, limpa as nossas vestes, ó Deus, porque a tua palavra diz que ainda que o nosso pecado ele seja vermelho como a escarlata, o teu sangue nos faz alvo como a neve. Né? Então, Pai, diante desta certeza, nós lhe pedimos, Pai, limpa-nos, Senhor, lava-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor,
para que nós possamos, ó Deus, ter livre acesso ao teu trono, para que nós possamos, ó Deus, externar a Ti a nossa gratidão, para que nós possamos externar a Ti a nossa adoração. É esse o nosso pedido nesta hora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Com certeza, você deve estar até se sentindo aí um pouco mais leve, porque o perdão de Deus, ele te alcançou, né? E quando ele nos alcança, a gente realmente fica com a alma leve, com o espírito renovado. E é esse espírito renovado que eu convido que você eleve agora para adorar ao Senhor. Não permita que nada te atrapalhe nesse momento, que esse momento seja o teu momento seu com o Pai. Momento de adoração ao Pai Celeste, momento de abrir os teus lábios e glorificar esse Deus que tem todo o poder no céu e na terra, glorificar esse Deus que verdadeiramente tem cuidado de você, glorificar esse Deus que tem sustentado a você, não só a você, mas aos seus. Então, a esse Deus que está nesse momento conosco, é a Ele que nós adoramos. É porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele glória e honra eternamente. Então, esse é o momento do meu e do teu coração ser aberto para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor Jesus com o nosso ministério de louvor. Senhor, nós não merecemos o teu amor, Senhor. Nós não merecemos tudo que o Senhor faz, mas mesmo assim o Senhor nos ama, mesmo assim o Senhor cuida, mesmo assim o Senhor sempre vem de encontro a nós, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, porque sempre o Senhor dá muito mais do que a gente merece, muito mais do que a gente necessita, Pai. Obrigada, Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu agir, Senhor. Nós te agradecemos, Deus. Nós te exaltamos, Pai. Oh, Senhor, santo, santo tu és. Seja exaltado, Senhor, através das nossas vidas. Seja exaltado, Senhor, através do nosso agir, Senhor. Seja exaltado, Senhor, através do nosso falar. Seja exaltado, Senhor, a cada segundo das nossas vidas, Senhor. Eu queria ter, Senhor, mais do que uma voz para poder te agradecer pelo teu amor, Senhor. E mesmo assim seria pouco, porque o Senhor merece muito mais do que a gente pode oferecer ou dar.
nosso ser pertence ao Senhor, Pai. Tudo que nós somos, Senhor, veio de Ti, Senhor, e é para Ti, meu Deus. Nós, Senhor, nos rendemos à Tua presença, Deus, pois só o Senhor é único e digno, Senhor, de ser louvado, de ser adorado, Deus. A Ti, Senhor, que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Toma os nossos corações, Senhor, no Teu altar, Deus. Nos perdoa, Senhor, por isso somos pobres e pecadores, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Pai. Obrigado porque com o amor no amor, Deus, nós nos rendemos diante da Tua presença. Éramos folhas secas, mas o Teu amor, Pai, nos tomou para Ti, Senhor. Santo, santo é o Senhor. Pai. Santo, santo é o Senhor. Seu amor, Pai. Obrigado porque somos tão pequenos, seu amor nos alcança de uma maneira, Deus, inexplicável, Deus. Ninguém consegue explicar, Senhor, a tua glória e a tua majestade, Deus. Obrigado porque há ainda propósito do Senhor na nossa vida, Deus. Obrigado porque o Senhor nos chama pelo nome, Deus. Que amor é esse, Deus? Não temos como mensurar o teu amor, Deus. Éramos filhos perdidos, ó Pai, mas o Senhor nos encontrou, o seu amor nos achou e somos gratos a Ti por isso, Deus. Obrigado por que Te encontra ao nosso coração nesta noite, ó Deus. Obrigado porque, mesmo quando estamos querendo nos esconder da Tua presença, Deus, o Teu amor vem, o Teu amor se derrama, e é onde, Deus, nosso coração se abre, o Senhor faz morada, Deus. Faça morada em nós, Espírito Santo.
Queremos encher cada dia mais, Senhor, por esse amor. Que amor é esse, Deus? Nos ensina, Deus, nos ensina a amar desse jeito, esse amor diferenciado, Deus. Nos ensina a amar, Deus, o amor de Deus, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Hoje sou filho. Conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor. Meu rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor. Mais e mais, no santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só na graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha dor é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor. Mais e mais. E como será que se põe o rosto ante a Ti?
Esconda o rosto pra que vejam tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor. Mais e mais, o santo dos santos, a fumaça que esconde, são teus olhos que veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, sombra graça viva, sem tua presença é o meu prazer. O santo dos santos, a fumaça que esconde, são teus olhos que veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, sombra graça viva, sem tua presença é o meu prazer. Sombra graça viva, sem tua presença é o meu prazer. Sombra graça viva, sem tua presença é o meu prazer. A tua presença, Senhor. A tua presença, Senhor, é o que nos move. A tua presença, Senhor, é o que nos movimenta, Senhor. É a tua presença, Senhor. Ai de nós se não fosse a tua presença, Deus. Ai de nós se não fosse o teu amor constrangedor, Deus. Ai de nós se não fosse o teu renovo, Senhor. Ai de nós se não fosse a tua força, Deus, a tua alegria. Ai de nós, Pai. A tua presença é o nosso prazer, Senhor. A tua presença, Deus. Posso dizer, se nasce foi a esperança, nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, muda a história com tua boca, profetiza. Volte alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vales de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte toda.
Ressuscita. Ó terra que estava morta, ó vales de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir, o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Assim como o Senhor chamou o profeta e disse a ele: homem, o que você vê? E ele relatou ao Senhor dizendo que está vendo um vale de ossos secos. Às vezes, assim como aquele vale, nós estamos secos diante da presença de Deus. Às vezes nos falta o vigor, a alegria, a esperança de estar na presença do Senhor. E ele disse: filho do homem, profetiza, que assim temos que ser nós, temos que profetizar a vida, para que haja o avivamento, vida gerada através de vida, fôlego de vida novo, esperança, renovo. Muitas das vezes, diante dessa dificuldade que nós temos passado, nós temos nos calado. Nós estamos secos por dentro, estamos loucos, é como se estivesse faltando algo. Nós sabemos que o que está faltando é a presença de Deus. O que falta na minha vida e na sua vida é buscar mais a presença de Deus. E o profeta, ele profetizou, ele orou e houve vida sobre aqueles ossos, que nós também possamos ter vida. Que a gente venha profetizar e haja vida em nós, haja vida no próximo, haja vida no nosso amigo, nosso vizinho, nosso pai, nossa mãe, nossa parentela, que haja vida. Que haja vida, Senhor. E aí aquele profeta foi profetizando e foi ossos colando, cada um no seu lugar. E os tendões vieram e veio a carne, e ele disse: homem, profetiza sobre o vento para que haja fôlego, e ele profetizou. E aí houve vida naquele vale de ossos secos. Gente, não podemos ser vale de ossos secos. A secura pode estar dentro de nós, mas ainda há esperança. A esperança para que nós possamos florescer diante da presença de Deus. Florescer porque Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Independente do que nós estamos passando, só Deus conhece o propósito de tudo isso. Mas que haja vida em nós, haja consolo em nós, que o Espírito Santo ainda está aqui. O Espírito Santo me disse: filha, se está difícil com o meu Espírito aqui. Imagina quando o meu Espírito Santo não estiver mais aqui, porque então vai chegar esse tempo. Vai chegar o tempo onde o Espírito Santo vai ser recolhido. E o que será de nós? Será que ainda vamos estar no vale? Ou a gente vai estar revigorado, apaixonado por Jesus, uma árvore totalmente frutífera na presença dele? Ressuscita, Senhor, no vale de ossos secos, ó Pai. Traga vida em nós, Senhor, traga vida ao nosso coração, traga fôlego de vida novo, Senhor. Sopra sobre nós, ó Pai, vento novo. Traga, Senhor, esperança, Deus. Traga alegria, Senhor amado. Traga conforto, Deus. Renova nossas forças, Deus. Renova o nosso sentimento, Deus, porque estamos totalmente quebrados, ó Deus. Cada osso do nosso corpo está separado, Deus, mas com o teu poder, Senhor, nós podemos se ajuntar de novo, Senhor. Que a gente possa ser sarado, Deus. Sarado porque a nossa nação precisa ser sarada, Deus. A nossa nação precisa ser curada, Deus. O nosso coração
coração, Deus, precisa transbordar, Senhor. Transbordar rios de água viva, Deus. Rios e rios de água viva, Senhor. Traga-me ao vale, Deus. Traga-me ao vale, Senhor. Ressuscita. Ressuscita, Senhor. Ó terra que estava morta, ó vales de ossos secos, volta a respirar. Eu posso ouvir, o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscitar. Aleluia. Aleluia. Não sei se você conseguiu se ligar nos louvores, na letra de algumas canções. Na ministração. Jesus está falando com você. Ele está falando com você. Então permita que Ele continue a falar com você. Permita que Ele continue a ministrar no teu coração. Sabe, queridos, porque eu tenho me permitido me colocar à disposição do Senhor. E assim como eu, outros irmãos e irmãs têm feito isso. E Ele tem nos usado para ser canal de bênção nas nossas vidas. Ainda que muitas das vezes Ele vai falar, porque Ele é um Pai que nos ama. E o Pai que ama, Ele cuida. E se Ele cuida, Ele em alguns momentos Ele corrige. E ainda que em alguns momentos a palavra ela não seja uma palavra de bênção, de vitória, de conquista, mas seja uma palavra de conserto. Mas essas palavras também elas nos ajudam a sermos melhores. E você percebeu que na ministração o Espírito Santo está trabalhando nessa direção. Ele está trabalhando nessa direção. Estava falando aqui, vai haver o tempo em que essa presença não vai estar mais conosco. E aí? E aí? Como é que vai ser? Espero que quando essa presença sumir da terra, você suma juntamente comigo e com Ele, que eu estou me incluindo já. Que você seja arrebatado com a igreja. Mas e aí? Então, querido e querida do Senhor, em nome de Jesus, continua ligado. Continua com a tua afeição ligada, para que o Espírito Santo continue a falar poderosamente ao teu coração. Eu quero tratar com você o que durante essa semana o Senhor, mais uma vez, Ele falou com a gente, Ele ministrou o meu coração. É interessante que no início da semana eu estava tendo uma conversa com o pastor Lucas, acho que ele até comentou isso com vocês na ministração de quarta. E aí a gente conversando assim, aí ele externou lá um livro lá que ele está lendo, aí começou a falar algumas coisas assim do livro. Aí o Espírito Santo, olha aí, ó. Isso. Opa, isso aí dá um tópico de pregação, de ministração. E aí eu fiquei assim, e aí passou uns 30 segundos, aí o Senhor já trouxe até o título. Até compartilhei com ele o título, que eu vou compartilhar com você também. Porque, na verdade, eu fiquei esperando dele a confirmação durante a semana. E aí na sexta-feira, na quarta-feira a gente teve a confirmação também por conta da palavra do pastor. Aí na sexta-feira, mais uma vez, na administração do Toninho, na devocional da Ana, usando lá aquela garrafinha, muito bacana, né? Falando da questão da garrafa, ela não ter vontade. Ela só vai se elevada e tal.
Ela fez uma dinâmica muito legal. Se você não viu, se você não assistiu o nosso culto de sexta, assista. Se permita ser ministrado por uma juvenil. Porque o nosso Deus, ele não tem idade para usar. Ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer. E ela foi poderosamente usada na abertura para trazer algo muito direto, que também serviu como confirmação para essa palavra de hoje. E aí, questão também dos louvores, é muito interessante que os louvores que nós cantamos agora, nós gravamos na quinta. Mas o Senhor, ele já tinha falado comigo na palavra na segunda. E aí, na verdade, os louvores só vieram para confirmar aquilo que ele já queria falar comigo desde o início da semana. Você está entendendo, querido, como é que funciona? Então é simples assim. Mas tem que estar ligado. Tem que estar ligado. Se você não estiver ligado, você panga. O Senhor vai falar com você e você não vai estar ouvindo. E um dos tópicos da nossa ministração hoje é essa. Porque o Senhor estava me falando, né, quando o pastor Lucas estava lá compartilhando, e aí ele falando lá da história da pregação de alguns homens, né, fantásticos do passado, Wesley, Zwinglio, Calvino, Lutero e muitos outros. E o próprio King, né, que foi um revolucionário fantástico, Spener, nossa, muita gente. Tem muito cara acima da média quando a gente olha para a história da igreja. Muito, muito. Muitas pessoas fizeram a diferença lá atrás. E aí o Espírito Santo começou a trazer ao meu coração. E aí, queridão, você vai fazer a diferença no teu tempo? Ou você vai ser só mais um no meio da multidão? E aí eu te faço essa pergunta. Eu estou tentando fazer a diferença no meu tempo. É exatamente por isso que eu estou aqui. Fazendo algo que eu não sei fazer, mas tentando fazer com que a mensagem de Deus ela seja propagada. Propagada. E aí? Qual vai ser a lembrança sua após a sua morte? E aí não estou querendo agorar aqui ninguém não, queridos. Apenas estou falando que isso daí vai acontecer com todos nós um dia, né? Não tem muito jeito. Mas é importante que você deixe um legado. E, se possível, deixa um legado de crente, de como ser crente, de como ser um homem de Deus, de como ser uma mulher de Deus. Deixa esse legado. Tenta deixar esse legado. Trabalha para deixar esse legado. Para a tua parentela, para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos e por aí vai. Para a tua descendência. Para todos aqueles que vão vir depois de você. E olhando para aqueles homens, né, do passado, aí ele começou a falar lá algumas coisas, aí o Senhor logo trouxe, né, algumas temáticas, e aí trouxe o tema, que são 5 fatores que me impedem e que te impedem de romper. Mas, na verdade, eles te impediam de romper até essa noite, mas não vão impedir mais em nome de Jesus. 5 fatores que nos impedem de romper. A gente tem que lidar com eles, trabalhá-los nas nossas vidas para que eles parem de ter atuação e intervenção na nossa vida. Essa é a proposta dessa noite. Você olhar para esses fatores, para essas artimanhas do inferno, para essas situações, para esses adversários, eu posso usar esse nome, esses adversários que são colocados na nossa vida. Olhe para eles e tente trabalhar em cima deles para que eles não atrapalhem mais a tua caminhada cristã. Para que eles não atrapalhem mais o teu relacionamento com Deus, para que eles não te atrapalhem mais, em nome de Jesus. A gente sabe que a nossa vida espiritual, queridos, dependendo de como a gente estiver, dependendo do que a gente estiver fazendo, dependendo de como a gente estiver nutrindo ela vai ser um fiasco. Ela vai ser um fiasco. Então esses 5 fatores, eles são cruciais para a tua vida espiritual ela romper. Para o teu relacionamento com Deus, eles vão romper. Para você verdadeiramente, como servo e serva do Senhor, estar voando alto. Em nome de Jesus. Por que eu vou falar deles? Porque eu olho para a Bíblia, né? E aí eu olho para o nosso Jesus,
E ele é um modelo para mim e para você. Inclusive, a gente até estava falando isso na célula no início da semana. Aprendendo a partir de Jesus. Ou seja, por que a partir dele? Olhando a partir dele. Olhando para ele. Porque ele é o modelo, ele é a nossa referência. Ele é o nosso norte. Então, olhando para a vida de Jesus, olhando para o ministério de Jesus, a gente consegue perceber que para ele o ensino era crucial. O aprendizado da palavra, o aprendizado da escritura era de suma importância. Tanto é que a gente vem ele ensinando em vários momentos na sua caminhada. Ele ensina na sinagoga, ele ensina em casa, ele ensina no caminho. Ensinando. Ensina no monte. Porque ele sabia o quão importante era para nós essa questão do ensino. E por conta disso eu quero olhar com você um texto. Olha comigo aí um texto. Partindo desse princípio de Jesus, de que o ensino da palavra é de suma importância, eu quero olhar com você dois textos. O primeiro deles está em Oséias, capítulo 4, verso 6. Que também é um texto que eu compartilhei com o povo da célula na terça-feira. Você vê como é que são as coisas. Pedi para que eles estivessem olhando esse texto em casa, junto com outro texto de Mateus. Oséias, capítulo 4, verso 6. Diz assim a palavra de Deus: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Forte. Forte. Um outro texto. Salmo 119. Avança aí para o meio da Bíblia. Na verdade, volta, né? Que a gente estava lá em Oséias. Volta aí um pouquinho. Salmo 119, versos 11 e 12. Diz assim: Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Pai, essa é a tua palavra, que foi lida, textos claros, Senhor, de fácil entendimento. Mas mesmo assim, Senhor, que o teu Espírito Santo fale tudo o que o Senhor precisa falar conosco no decorrer desta noite. Me use, Pai, neste momento, para falar tudo aquilo que o Senhor tem para falar, tudo aquilo que o Senhor tem para direcionar, tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar a cada coração, assim como o Senhor ministrou ao meu, assim como o Senhor me deu o norte, que o Senhor esteja também dando norte na vida do teu povo e me usando neste processo. Assim eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, olhando esses dois textos, queridos, a gente vê aqui uma importância no conhecimento. E quando a gente conhece Bíblia, quando a gente conhece os princípios de Deus, quando a gente tem o entendimento, a gente vai perceber que a nossa vida espiritual, quando ela está mal, tudo vai mal. Principalmente o nosso relacionamento com Deus. E aí, diante disso, o Senhor trouxe para mim 5 fatores, 5 adversários que na nossa vida espiritual surgem e nos atrapalham. Nos atrapalham na caminhada. E o primeiro deles é literalmente o medo. Medo. Porque não é novidade nem para mim nem para você que a gente sabe muito bem que o medo ele nos paralisa. Esse paralisar do medo, em alguns momentos ele é até bom, porque a gente deixa de ser muito loucão, de ir fazendo as coisas sem pensar. O medo ele traz um pouco o nosso lado racional. Poxa, peraí, se eu fizer isso assim, vai acontecer isso assim, assim. Então, querendo ou não, o medo ele vai nos dar uma travada. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo medo, se ele nos trava numa hora errada, no momento errado, na direção errada, ele literalmente ele nos atrapalha de romper.
um exemplo. Quando a gente olha para a tempestade, os discípulos, Jesus e Pedro. Jesus, os discípulos lá, com o barco, na tempestade, e aí Jesus começa surgindo lá de longe, eles no primeiro momento, eles veem um fantasma, né? E é muito interessante que nesse texto a gente vê Pedro ele transicionando em 3 estágios, né? Na verdade 2, que o primeiro ele se repete. Ele tem primeiro momento medo, ele olha, é um fantasma, todo mundo apavorado e tal, com medo. E aí depois, no segundo momento, ele é tomado de uma grande coragem. Ai, Senhor, se é o Senhor mesmo, me permita ir ao teu encontro. E aí ele vai, literalmente, diante daquela coragem, que é impulsionada pela fé, ele começa a andar sobre as águas e é o encontro de Jesus. E aí o medo volta. Por que o medo volta? Porque ele começa a olhar para as circunstâncias e perde o foco de Jesus. Ele olha o mar, que devia estar agitadérrimo, aquelas ondas gigantescas que o barco ficava miudinho, e aí ele é tomado pelo medo de morrer. E aí esse medo faz com que ele afunde. Então o medo ele nos atrapalha. Ele nos impede. Ele nos impede, ele nos trava. O medo travou Pedro naquele momento. E o medo, muitas das vezes, ele tem travado você. Porque quando a gente olha para a situação na nossa vida, é bem assim mesmo. Às vezes o problema ele surge. No primeiro momento, a gente recebe aquela pancada, né? Do problema, do BO, às vezes da enfermidade, do desemprego, da perda de um ente querido. Enfim, o problema ele chega e dá aquela pancada. A gente sente. Né? A situação nos assola, a gente sente. Mas aí depois o nosso lado crente, ele começa a aflorar. Né? A gente começa a se conectar com o Senhor, ele começa a ministrar o nosso coração, ele começa a falar, começa a nos dar força, começa a gerar renovo dentro da gente, e a gente vai, aí começa a avançar. Não, o problema existe, mas meu Pai está comigo, meu Deus está comigo, então eu vou para cima. Aí o nosso lado crente começa. Mas aí, nos obstáculos, quando surge o primeiro ou talvez o segundo, aí esse mesmo cara, essa mesma mulher que estava firmão, volta de novo a estaca zero e paralisa. Então é assim. Mas não pode ser assim. Independente da situação, a gente tem que continuar avançando. Então, querido e querida do Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, não deixe, não permita que o medo te paralise. Em nome de Jesus. Não permita que o medo te impeça de romper no âmbito espiritual. Não permita que o medo te impeça de ir mais longe. Não permita que o medo te impeça de ir mais profundo. Não permita que o medo te impeça de estreitar o teu relacionamento com o Senhor. Não permita. Não permita. Segundo adversário. Surdez espiritual. Pior coisa na vida do crente é quando ele não está ouvindo, está com os ouvidos tapados e não consegue ouvir o que o Senhor está falando com ele ou com ela. E esses ouvidos tapados, muita coisa pode tapar os nossos ouvidos. A nossa autossuficiência, o nosso achismo, a nossa arrogância, a nossa prepotência, um monte de coisa pode tapar os nossos ouvidos. Né? E a surdez, ela é diferente da ausência de sensibilidade. Porque o surdo, ele não escuta mesmo. Agora, aquela pessoa que perdeu a sensibilidade ela pode ser estimulada e pode voltar. E aí que é o nosso grande desafio. Porque a gente pode até estar com a sensibilidade bagunçada, mas a gente não pode estar surdo. Porque eu vou te dar um exemplo de o que é uma sensibilidade. Quando a gente pega o início do chamado de Samuel, e aí ele está dormindo de boa, ele escuta o Senhor chamando, mas ele não sabia que era o Senhor chamando, né? Lá em 1 Samuel, no capítulo 3, e aí Samuel, né? Não sei se era essa voz grossa, né? Mas só para conjecturar aqui com você, ele levanta, vai perto de Eli,
E me chamou, Senhor? Não, não estou te chamando, não. E ele faz esse procedimento 3 vezes. E é muito interessante que, se você olhar para o texto, lá em 1 Samuel, do capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, você vai ver que no verso 7, Samuel, ele ainda não conhecia o Senhor, mas já estava sensível à sua voz. Deu para entender a sacada? Ele ainda não tinha nenhum tipo de relacionamento com o Senhor. A iniciação dele, posso dizer assim, estava começando ali. Estava sendo o primeiro contato dele com o Senhor. E aí o Senhor chama, por 3 vezes ele acha que era Eli. Mas era o Senhor. E aí Eli, naquela sacada, poxa, Deus está querendo falar com esse menino. A próxima vez que você ouvir chamar, Samuel, se você ouvir, fala, eis-me aqui, Senhor. E aí ali começa a desenrolar o mistério. Mas ele tinha sensibilidade. E talvez muitas das vezes na minha vida, na tua vida, na minha não, porque eu já estou trabalhando nisso, e eu espero que você comece a trabalhar nisso também. Não possa faltar sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Eu tenho tentado ouvi-lo em praticamente tudo. Um dos grandes detalhes é essa situação. Uma conversa virou uma ministração. Por quê? A gente tem que estar vendo Jesus falar através de tudo. Porque ele fala através de tudo. Tudo para ele é sinal, tudo para ele é direcionamento. Mas desde que a gente esteja com os nossos olhos espirituais abertos, com a nossa sensibilidade aflorada, para perceber ele falando, para perceber ele direcionando, para perceber ele querendo conduzir alguma coisa ao meu e ao teu coração. Você está me entendendo, querido? Amém? Eu espero que você esteja entendendo o rolo. Porque se a sensibilidade estiver zoada, é como se você tivesse... Não sei se você já viu aquelas pessoas que têm aquela enfermidade que perde a sensibilidade. Você toca e ela não sente. Você espeta e aquela parte da pele parece estar morta. É mais ou menos assim. O crente sem sensibilidade espiritual está praticamente morto. Porque ele não vai ouvir o Senhor falar. E aí a gente pode literalmente ser surdo ao chamado de Deus, para as suas orientações, para as suas indicações, para o tempo de bate-papo que Ele quer ter comigo e contigo. Ou a gente pode tentar trabalhar nessa surdez. Deus, eu não aceito essa surdez. Eu quero ouvir a tua voz sempre. Repreender essa surdez e passar a ser um ouvinte excepcional daquilo que o Senhor tem para falar com você. Então, nessa noite, em nome de Jesus, repreenda na tua vida toda a surdez espiritual, tudo aquilo que o inferno tem tentado fazer com os teus ouvidos, tapando os teus ouvidos, todo o cerume que o inferno tem colocado nos teus ouvidos, impedindo você de ouvir o Senhor, impedindo você de ouvir os direcionamentos do Senhor, impedindo de você verdadeiramente estar se conectando com o Senhor. Repreenda isso nessa noite, em nome de Jesus, e não aceite mais essa surdez na tua vida, em nome de Jesus. Terceiro ponto. Próximo adversário que surge na minha vida e na tua vida: negligência. E o negligente, a gente sabe que ele é bem parecido, a gente pode dizer que praticamente o negligente é aquela pessoa que não é comprometida. O negligente é aquele que tem ausência de comprometimento. Aí ele faz tudo desleixadamente. E o pior de tudo é quando a gente negligencia com alguém que está o tempo todo cuidando da gente. A gente não só está negligenciando, mas a gente também está indo para o caminho da ingratidão. A gente começa a complicar muita coisa. Porque o negligente, queridos, ele literalmente, ele não está nem aí. Ele não está se importando. Para ele tanto faz como tanto fez. Se der para fazer, deu. Se não der, não deu. Vou fazer desse jeito aqui porque é desse jeito que dá para fazer. Ele não tem aquele comprometimento. Ele não tem aquele envolvimento. Não tem. E é justamente isso que o Senhor não espera de mim nem de você.
Porque ele tem sido comprometido com você. Ele tem sido comprometido com os teus sonhos. Ele tem sido comprometido com a tua família. Ele tem sido comprometido com os teus projetos. Então não é justo, querido. Não é justo, querida, que você seja negligente. De forma alguma. Da hora do culto você não está lá. Porque está comprometido com outra coisa que não é o do Senhor. Negligência. Da escola dominical você não está lá. Porque está comprometido com outra coisa no horário da escola dominical. Negligência. Porque ele está comprometido com tudo que é teu. Mas a devolutiva do comprometimento não está acontecendo na mesma proporção. Então se liga aí. Se liga aí. Quarto adversário. E esse aqui o Senhor já começou a falar desde a semana passada. Desde a semana passada que ele estava nesse quarto aqui. Por isso que quando eu ouvi os 5, opa, tem mistério aí, tem rolo aí. Quarto adversário nosso. Desvalorização do esforço. E nós falamos isso, nós tratamos isso na segunda-feira. Com o povo da igreja. O povo da igreja que está aqui, que estava comigo lá no bate-papo, está entendendo o que eu estou falando. Muitas das vezes pessoas investem tempo para te ajudar, para te abençoar, para gerar uma palavra de vida sobre a tua vida e você está desvalorizando o esforço. Muitas das vezes pessoas, e aí eu vou cair para cima. Às vezes pessoas na tua casa, querido, faz uma comida para você, você sequer agradece. Sequer elogia, desvalorização do esforço. Limpa uma roupa para você. Aí você está no caminho da obrigação, está achando que é obrigação, desvalorização do esforço. Pior de tudo é quando a gente faz isso com aquele que tem o maior prazer em cuidar de nós, que é o Senhor. E aí a gente valoriza todo o esforço, todo o empenho que ele tem de nos cercar, de nos guardar. Não faz sentido. Não faz isso não. Não faz isso não. Quantas coisas você não tem valorizado que as pessoas têm feito por você? Quantas coisas. Quantas vezes o Senhor ele quis falar com você e você não deu importância? Quantas vezes o Senhor ele quis caminhar com você e você não quis caminhar com ele? E aí parece que o esforço que está sendo feito é um esforço inútil. Faz não. Faz não. Em nome de Jesus. Não permita que esse pensamento, que esse desejo, que essas vontades tomem conta da tua vida. Aprenda a valorizar as pessoas. Nós fomos ministrados por isso aqui na sexta-feira passada, se eu não me engano. A Leila falando para valorizar as pessoas. É a desvalorização do esforço, é a mesma coisa, é o mesmo assunto. Aqui Deus só está dando um título diferente, mas é a mesma temática, queridos. Porque o Espírito Santo ele é o mesmo. Quando ele quer ministrar algo, ele vai usar várias pessoas para falar a mesma coisa. Aí cabe a gente ouvir, estar sensível e ouvir, ou ignorar. E aí ficar no caminho da surdez espiritual. Está tudo conectado, querido. Tudo conectado. Essas 5 temáticas aqui, elas têm muito a ver com o nosso dia a dia. E elas nos atrapalham demais. Demais. Mas elas te atrapalharam até hoje, em nome de Jesus. A partir de hoje, elas não vão mais atrapalhar a tua caminhada cristã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o quinto e último ponto. Adversário que surge nas nossas vidas. Preguiça. E a preguiça, assim como o medo, ela tenta literalmente nos paralisar. Mas além da paralisação, a preguiça ela tira o estímulo, ela tira a vontade, ela tira o desejo. Aí o crente ele fica com preguiça de orar, ele fica com preguiça de ler Bíblia,
Ele fica com preguiça de ir para a igreja. Ele fica com preguiça de entrar no culto, de estar na live. Ele fica com preguiça. E a preguiça vai tomando conta dele ou dela. E aí as coisas de Deus vão ficando só em segundo, terceiro, 10º, 20º plano. E vai só indo. Lá pro final da fila. Lá pro final da fila. Então a gente tem que entender. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Texto bíblico. A gente tem que entender, querido, que a palavra de Deus ela é muito simples. A gente é que dificulta. A gente é que dificulta. Então é importante que a gente não permita que essa preguiça ela nos atrapalhe, queridos. Porque às vezes está à noite, você vai deitar para dormir, aí fica com preguiça de ajoelhar, né, crente? Aí quer orar deitado. Isso quando ora, né, crente? Misericórdia. Misericórdia. Aí tá no culto, não se dá o trabalho de no momento de confissão, de repente, se colocar numa condição de dobrar o joelho. Preguiça. Preguiça. Aí deitado, tá? Deitado fica, esparramadão. Fica ligeiro. Não é porque a gente está virtualmente que a presença do Senhor não está invadindo a tua casa, que ela não está aí do teu lado. É diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O nosso Deus, ele é onipresente. Então ele está aqui na minha casa, como ele também está aí contigo, na tua casa. E essa presença ela não pode ser desvalorizada, ela não pode ser tratada de qualquer maneira por conta da nossa preguiça, querido. Não pode. Não pode. Então preste atenção. E olha para esses 5 pontos nessa noite, em nome de Jesus. E não permita que eles continuem a reinar na tua vida, porque eles têm reinado. Eles têm reinado na vida de muitas pessoas, mas que espero que na tua vida eles não reinem mais, em nome de Jesus. Que a partir de hoje quem reine é o Senhor. Que a partir de hoje o que reine é a vontade do Senhor. Que a partir de hoje o que reina são os desejos do Senhor para a tua vida. Para a nossa vida. Então, em nome de Jesus, queridão. Ô, queridona. Fica ligado. Fica ligado. Olha para esses 5 pontos. Não deixe o medo paralisar você. Não deixe. Não deixe o medo paralisar você. Não deixe a surdez espiritual tomar conta de você. Esteja sensível a tudo aquilo que o Senhor te falar. Não deixe a negligência tomar conta do teu ministério. Líder de ministério negligente. Meu Deus, misericórdia. Tudo. Misericórdia. E aí, essa fala, queridos, ela não está restrita ao Ranieri, não, tá? Estou falando para você, que é homem e mulher de Deus, que caminha com o Senhor e está sendo ministrado aí. É contigo que o Senhor está falando também. É contigo que Ele está tratando também. Assim como Ele tratou comigo. Para mim ficar ligeiro. Desvalorização do esforço. Às vezes o professor de escola dominical passa lá um maior tempão, preparando, buscando, indo atrás da informação. Professor de escola dominical, professor de célula, né? Enfim. Uma pessoa que tem investido tempo para te ensinar. Às vezes ela fica lá um maior tempão. Professor de violão, de teclado, qualquer um. Até mesmo a pessoa que está te ensinando o dever de casa. Está lá investindo tempo em você. E muitas das vezes a gente não valoriza o esforço. Não faz isso não. Honra essa pessoa só está querendo te abençoar. Então, em nome de Jesus, que você possa ter entendido isso nessa noite.
Em nome de Jesus. Eu quero orar com você, querido. Quero orar com você, querido. Quero pedir ao Espírito Santo de Deus que, em nome de Jesus, ele entre no teu coração e ele esteja arrancando todos esses desejos que não são dele mais. Em nome de Jesus. E aí que você esteja olhando para dentro de si e se perguntando desses 5 pontos. Talvez você está sendo assolado pelos 5. Talvez não dos 5, mas em 4, em 3, em 2. Mas que nenhum deles esteja reinando mais na tua vida, em nome de Jesus. Essa vai ser minha oração. Minha oração ela vai nessa direção. Em nome de Jesus. Pai, eu entro na tua presença, Senhor. Ó Deus, para colocar a vida dos teus filhos e das tuas filhas nesta hora. Ó Deus, entendendo que o Senhor é o Deus que cuida, é o Deus que sara. Ó Deus, entendendo que há poder no teu nome, Pai, eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus. Pai, que a tua presença, Senhor, a tua doce presença, ela esteja verdadeiramente falando a cada coração agora. Que a tua doce presença, Senhor, ela esteja verdadeiramente ministrando a cada coração agora. Que a tua doce presença, Senhor, ela esteja verdadeiramente tratando, ó Deus, no particular, cada pessoa e mostrando, ó Deus, os vacilos e as áreas que precisam ser ajustadas na vida de cada pessoa. Ó Deus, assim como o Senhor me alertou, ó Pai, acerca de alguns pontos, ó Deus, que também o Senhor esteja alertando os teus filhos e as tuas filhas acerca de alguns pontos também, Senhor. Para que haja o ajuste, porque essa é a proposta do Senhor, Pai, é sempre nos tentar nos aprimorar, nos aperfeiçoar, porque nós não somos perfeitos, Deus, mas o Senhor é perfeito e é o Senhor quem nos aperfeiçoa. Por isso, Pai, em nome de Jesus, trabalha em cada coração agora, Deus. Vai arrancando todo medo, todo sentimento de medo, ó Pai, que o inferno tem gerado neste coração. Medo de avançar, medo de fazer, medo de pegar para fazer, medo de se envolver, medo de não dar certo. Ó Deus, vai repreendendo em nome de Jesus. Ó Deus, toda a surdez espiritual. Ó Deus, aquelas pessoas que até hoje não estavam ouvindo a Tua voz, não estavam sensíveis à Tua voz. Ó Deus, nós destronamos, ó Deus, agora toda a surdez, ó Pai. Que esses ouvidos sejam destapados agora em nome de Jesus. Ó Deus, toda negligência, Pai, que havia no coração, ó Deus, e na mente do teu filho e da tua filha, ó Pai, negligenciando com a esposa, negligenciando com o filho, negligenciando no trabalho, negligenciando com a missão, ó Pai, que essa negligência ela seja arrancada agora em nome de Jesus. Ó Deus, toda a desvalorização, ó Pai, do esforço, ó Pai, que vinha acontecendo na vida desta pessoa, que a partir de agora, ó Deus, através do teu poder, ó Pai, essa desvalorização ela possa ser arrancada em nome de Jesus, e que esta valorização ela possa ser gerada através de muita sensibilidade com o querer de fazer o bem, de amar ao próximo, de se preocupar, de se envolver, de estar atento, Senhor. Então, em nome de Jesus, toda a desvalorização do esforço ela seja arrancada, assim como a preguiça, ó Deus, toda a preguiça, todo o desânimo, ó Deus, toda a falta de vigor, toda a falta de ânimo, ó Pai, que está na vida desta pessoa, ó Pai, que está ouvindo agora esta mensagem, que está sendo ministrada agora nesta oração, toda a preguiça, todo o desânimo, que seja arrancado agora em nome de Jesus. Ó Deus, que seja destronada a preguiça e que seja gerado, ó Deus, nesta vida um ânimo novo, um fôlego novo, um vigor novo, para a glória do teu nome. Assim eu lhe peço, Pai, certo da tua bênção sobre nós, certo do teu cuidado sobre nós, certo do teu favor sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. E que a presença dele invada o teu ser aí onde você está. E que todos esses sentimentos que até esta noite estavam reinando, eles possam estar sendo destronados e caiam por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que na verdade que eles já tenham caído por terra agora, em nome de Jesus. Fora medo, fora surdez espiritual, fora negligência, fora desvalorização do esforço e fora preguiça. Em nome de Jesus. Amém, queridão? Amém, queridona? Toma posse aí, em nome de Jesus, e bora caminhar firmes e constantes, e não inconstantes, na presença do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe nessa noite e que Ele gere essa força sobre você, em nome de Jesus. Eu quero, mais uma vez, externar a você a importância de você estar aí. Quero agradecer, porque a gente tenta fazer algumas coisas assim meio que na hora, e na hora os imprevistos podem acontecer. Hoje, graças a Deus, a gente está indo até bem, né? Algumas coisas aí estão correndo bem e tal,
Mas que bom que você está aí. Que bom que você está aí, que bom que você está sendo ministrado, que bom que você está entendendo a importância desse momento, que bom que você tem compartilhado esses links. Eu louvo a Deus pela tua vida. Louvo a Deus pela tua vida. E quero pedir ao Senhor que continue te capacitando para ser esse instrumento, essa pessoa que tem sido usado e usada por Deus para gerar vida na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Eu quero também falar com você nesse momento acerca do nosso boletim que tem circulado. Esteja atento a ele. As atividades estão lá, né? Elas estão sendo ministradas aí na medida do possível. E juntamente com o nosso boletim, nós temos também a questão das nossas cestas, dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Você que quer abençoar esta missão, você que quer abençoar esse projeto, nós estamos compartilhando aqui os dados da nossa conta. Você fica à vontade aí para nos abençoar da maneira que você quiser. Se você também quiser vir à igreja para trazer o mantimento, também pode. Nós estamos na rua Seringal do Rio Verde, número 40, no Parque Bolonha, na zona sul de São Paulo. Nós estamos na periferia de São Paulo. Para ficar mais fácil a sua localização, nós estamos bem próximo do Hospital M. Boimirim. Essa é a nossa localização. Então, se você de repente quiser trazer também o alimento, o mantimento, pode vir aqui quarta-feira de manhã. Nós estamos sempre aqui porque nós temos um projeto de entrega de leite, que é em parceria com a prefeitura. Nós somos um ponto de distribuição de leite. Então, das 7 às 9, nós estamos aqui fazendo essa entrega. Então, você pode vir aqui também trazer um mantimento e pode também vir aqui numa quinta-feira à noite, né? Nós estamos aqui sempre fazendo o nosso tempo de gravação. Então, enfim, né? Entre em contato com a gente. Se você de repente quiser nos abençoar pessoalmente, pode fazer um contato com a gente vai ter muito prazer em estar com você e poder receber de você essa ajuda. Mas caso não queira estar com a gente pessoalmente, aqui estão os nossos dados e fique à vontade. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor arranque da tua vida todos esses adversários e que você, a partir de hoje, possa caminhar num outro patamar espiritual. Que a tua vida, a partir de hoje, ela possa dar um salto, em nome de Jesus. Amém, querido e querida de Deus? Que Ele nos abençoe. Receba a bênção do Senhor. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esta noite. Quero te agradecer, ó Deus, por esta palavra, uma palavra muito breve, uma célula na terça abençoada, que nós tenhamos um culto de quarta abençoado, que nós tenhamos a célula de homens e mulheres na quinta abençoada, que o culto de sexta seja abençoado, que a célula do sábado das crianças, dos jovens, dos juvenis também seja abençoada e que no outro domingo também o nosso culto também seja abençoado. Abençoa a nossa semana, Senhor. Tudo que nós formos fazer para Ti, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja direcionando, em nome de Jesus. E que ao sairmos daqui, Pai, a Tua presença nos acompanhe. Ó Deus, que na nossa noite a Tua presença esteja conosco, nos proporcionando uma noite de renovo físico e mental. E que o Teu amor, a Tua graça e a Tua doce comunhão e consolação do Teu santo e doce Espírito da promessa esteja conosco, Senhor. E conosco permaneça, não só hoje, mas pelos séculos e séculos vindouros, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a tua semana, querido, e que Deus, em nome de Jesus.